Estamos em Penamacor, na Vila Madeira. Comigo tem o André Oliveirinha, que é técnico superior de arqueologia do município. Muito bom dia, André. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esta entrevista. E no fundo podemos começar um bocadinho por falar de Penamacor Vila Madeira, um nome, uma tradição que dá nome aqui à vila. Sim, efetivamente. É uma manifestação cultural que está enraizada na identidade cultural das gentes de Penamacor, das comunidades de todo o concelho de Penamacor, e eu atrevia-me a dizer que um bocadinho da região toda, porque se nós formos analisar não só o concelho de Penamacor, mas entretanto em toda a região da Beira Baixa, e depois se espalharmos um bocadinho a norte e a sul, em zona de Raia, nós percebemos que estas fogueiras de Natal têm uma expressão, umas com maior intensidade, outras com menor intensidade, mas têm alguma expressão. Aqui no concelho de Penamacor tem maior expressão, efetivamente, porque dá o nome à Penamacor, à Vila Madeira, também em parte pela utilização e pela valorização que a Câmara Municipal fez desta manifestação cultural. E no fundo eu gostava que me explicasse assim um bocadinho, de forma simples, para quem está lá em casa e não sabe o que é esta tradição. Isto começa no dia 8, certo? Sim, começa no dia 8. Isto para contarmos uma história que nós não sabemos muito bem onde é que ela começa. Ou seja, nós temos documentação, pelo menos de final do século XIX, que nos diz efetivamente que as gentes de Penamacor, os jovens, agarravam e utilizavam isto como uma forma de se identificar e de se tornarem maiores. Era uma espécie de ritual de passagem que eles utilizavam para se afirmarem junto da comunidade. Em algumas aldeias do concelho de Penamacor isto acontece efetivamente no dia de 7 para 8 de dezembro, em que no dia 7 ocorre o corte e o abate das árvores para serem depois transportadas no dia 8, no dia da Senhora da Conceição, para o adro das igrejas locais, em que ele permanece depois até ao dia 24, e no dia 24 ocorre aquele convívio fraterno em torno da igreja, em torno do madeiro, no fim da missa do galo com o acender do madeiro, que depois se prolonga até ao dia de Reis em grande parte das freguesias, com algumas particularidades em cada uma. Pois, aqui é no dia 23, não é? Sim, é no dia 23. Não percebemos muito bem porquê, há uma série de histórias que são contadas que nos indicam que era acendido no dia 23, mas o que é certo é que grande parte das freguesias é no dia 24. E podemos supor que é no dia 24, mas como o madeiro era grande e por alguma razão o acender dele ocorria durante o dia 24, efetivamente aqui ocorre à meia-noite do dia 24, não é à meia-noite do dia 23, é à meia-noite do dia 23 para 24, às 0 horas do dia 24. Portanto, ocorre no dia 24, não é? Só que é mais cedo que nos outros sítios todos. Na era atual em que nós vivemos, onde se diz muito que as tradições se vão perdendo, podemos dizer que talvez aqui, durante estes dias, que Penamacor ficou aqui um bocadinho ao antigamente, e que novos e velhos, não é? No fundo é toda a comunidade que está envolvida nesta iniciativa, não é? Neste ritual. É toda a comunidade. Nós estamos desde 2019 a fazer o levantamento desta manifestação cultural para inscrição numa matriz PCI, em que o processo está praticamente terminado. Talvez durante o ano de 2024 façamos a candidatura do Madeira. Nós, quando começámos a fazer este levantamento, apercebemos efetivamente isso. São os jovens com idade compreendida entre os 18 e os 20 anos, 18, 19 e 20 anos, dependendo das aldeias, que se juntavam para pôr mãos à obra e para fazer o madeiro. No entanto, nós vivemos em territórios ditos de baixa densidade populacional, em que muitas das nossas aldeias perderam a vigorosidade dos jovens que tinham. E então o que acontece é que, quer as juntas de freguesia, quer muitas vezes pessoas, uma aldeia em particular, que a mim durante este processo de levantamento me deu muita curiosidade, foi a aldeia do Bispo, por exemplo, em que há ali um grupo que compreendeu, portanto, os 19, 20 anos, nos anos 90, em que todos os anos se reúnem para ir fazer o madeiro. Há pessoas que neste momento com 60, 70 anos, que fizeram o madeiro deles nos tempos idos, que hoje se reúnem a esta malta de jovens para continuarem a fazer o madeiro. E efetivamente é como diz, é uma tradição que não é única exclusivamente dos jovens que vão fazer como forma de afirmação, mas é uma tradição da comunidade. Depois, entretanto, a certa altura do campeonato, creio que nos anos 90, mais coisa menos coisa, isto era uma tradição ligada muito
um vínculo de economia sexual. Tínhamos por um lado o arranque das árvores e o corte das árvores e o transporte que era dado aos rapazes, e as raparigas ficavam em casa com as mães a preparar as comidas que eram confeccionadas em casa, depois eram transportadas para o local para serem comidas pelos jovens. E a partir ali dos anos 90 começamos a haver uma alteração de paradigma e as mulheres querem começar efetivamente também a participar ativamente, ou seja, toda a comunidade se envolve nesta manifestação. Falamos de uma tradição que prevalece, mas que no fundo também vai evoluindo de acordo com os tempos, né? De forma a continuar a existir. Sim, efetivamente, houve 2 ou 3 pontos de clivagem em que quase houve uma ruptura, mas que a comunidade arranja sempre forma de valorizar. Falamos, por exemplo, numa questão particular que nós assistimos no catálogo que temos aqui à nossa frente e que está bem patente, em que num período muito recuado, primeira metade do século XX, assistíamos ao transporte a ser feito por carros de bois, falando na industrialização da agricultura, assistimos à mudança de paradigma. Inicialmente o transporte era arrancado à força de braços, cortado com serrotes e era transportado por carros de bois. E depois, com a maquinização destes trabalhos agrícolas, assistimos a uma mudança de paradigma. Começam a ser utilizadas árvores, começam a ser utilizados tratores, os motosserras, e o transporte começa a ser feito por tratores e deixa de ser feito por serrotes e pela força humana. E depois, entretanto, nos anos 90, quando assistimos ao início, digamos que do final dos anos 80, início dos anos 90, quando começamos a assistir à desertificação do território, começamos então a ver uma série de imposições por parte da comunidade e de encontro de caminhos por parte da comunidade para manter a manifestação cultural. Fala o facto das mulheres começarem a participar, dos elementos femininos começarem a participar diretamente e ativamente na manifestação cultural. Falo, por exemplo, agora neste momento, uma das coisas que está a ser discutida muito neste momento, não só aqui em Penamacor, mas na região, é o interferir das instituições. Porque em alguns casos já é tão poucas as pessoas na comunidade que as próprias juntas de freguesia se organizam para que haja lenha no adro da igreja. Uma das expressões interessantes que houve um dos entrevistados que nós fizemos para o processo de valorização de madeiro, houve um que nos falava que o madeiro é muito mais que um molho de paus no adro da igreja. E efetivamente começamos a perceber que estas pequenas alterações que vão havendo ao longo do tempo fazem com que a manifestação cultural comece a sofrer algumas clivagens e algumas alterações. Se nós analisarmos o madeiro enquanto aquele molho de lenha que é posto no adro da igreja, claro que as instituições fazerem isso não têm qualquer problema. É uma alteração que foi feita ao longo do tempo, no fenómeno, no entanto não tem problema nenhum. Mas se nós assistirmos ao outro lado, que é o fraterno convívio do reencontro na noite de Natal, há alterações, porque senão a gente deixa de haver encontros. Mas, por exemplo, até nesses sítios que referiu, com menos pessoas, nós podemos dizer que a chama que se acende no dia 23 e 24 aqui em algumas freguesias é uma chama de esperança, não é? Sim, do ponto de vista poético, efetivamente é. Porque até está a dizer que até aqueles sítios com menos pessoas até os levam a outros sítios, né? Juntam-nos pelos jovens. Há aqui uma necessidade e uma preocupação em fazer com que essas pessoas continuem a participar. Isto é quase uma questão de sobrevivência, não é? De identidade, a afirmação de um povo. Efetivamente. Eu iniciei esta conversa a dizer que isto fazia parte da identidade cultural. E o facto das juntas de freguesia e das instituições quererem continuar com ela é sempre na esperança de que no futuro possa haver gente que possam efetivamente fazer aquele trabalho e possam continuar com a manifestação cultural. Aqui, a este recolhimento que me estava a falar há bocadinho dos testemunhos, a recolha de testemunhos, mas nós também temos aqui uns livros com alguns poemas que o município teve a preocupação também de materializar. Onde é que podemos encontrar esta informação? Quem queira saber um bocadinho mais acerca do Madeiro, da história? Os processos de salvaguarda iniciam efetivamente num processo de levantamento que tem vindo a ser desenvolvido desde 2019. No entanto, há sempre necessidade de nós afirmarmos estas tradições com alguns pontos de inovação. Começou tudo em 2014 com o registro da marca Penamacor Vila Madeira e com esta promoção que a Câmara Municipal faz da tradição do madeiro em si, e depois em 2020, numa altura de pandemia, decidimos efetivamente
iniciar percebemos que os rituais de fogo e esta história toda da esperança e da poesia estava muito associada a esta manifestação cultural, então decidimos começar a rastrear outros locais no mundo onde existiam fogueiras de Natal. E começámos a juntar portanto, esta quadra de poesia ao Madeiro. E fomos convidando poetas para publicar o Madeiro Fólios de Poesia, que já vai contar este ano com a quarta edição que vai fazer. E são poetas de todo o lado e mais alguns que se associam a este. A mesma paixão, não é? Sim, exatamente. E onde é que as pessoas podem encontrar? Disponível no site do município ou à venda em suporte físico no Museu Municipal. Isto tem um caráter, aqui no fundo, o Madeira e todo este evento, tem um caráter económico também, nós sabemos que tem, traz imensas pessoas aqui e os produtores locais também têm aqui oportunidades para os seus produtos. Sabemos que tem um caráter cultural também, mas no fundo o caráter social aqui é aquele que tem se calhar um maior destaque, não é? Efetivamente, como eu falei, toda a quadra, eu gosto de falar do Madeira inscrito naquilo que é o ciclo natalício, como dissemos inicialmente, começa no dia 7, 8 e vai terminar depois podíamos falar até que terminasse no dia de Reis, com os cantares, com os cânticos aos reis e com os cânticos de janeiro, que é efetivamente um ciclo completo que termina nessa altura. E que é o quê? É efetivamente esse reencontro social, não é? É num momento de convívio fraterno em que as famílias estão reunidas e nunca podemos descurar essa componente social e antropológica daquilo que é a manifestação cultural do Madeira. E em termos culturais, apesar do Madeira ter aqui um grande papel, ser um dos grandes protagonistas aqui da Vila de Penamacor, que outras razões há aqui para visitar aqui esta vila? Em termos culturais. O património cultural é vasto em Penamacor, não só associado ao Madeira, mas o património edificado é imenso, desde o castelo ao convento de Santo António e todos os museus e a Casa da Memória do Ensino Superior e várias versões. As festividades aqui decorrem até ao próximo dia 25. O que é que diria a quem está lá em casa e está assim um bocadinho curioso ou apreensivo em vir ou não? Que venham e que se apercebam aquilo que é toda a envolvência da vila e a forte componente de comunidade que temos em Penamacor e que se debruça sobre esta manifestação cultural a ponto de tornar a imagem de marca Vila Madeira. Há sempre algo diferente? Sim, há sempre algo diferente. Embora o programa das festividades seja aquele, começa no dia 7 e termina no dia 25, há sempre pontos ao longo e tínhamos alguns pontos, o 7 e 8 impertrivelmente aquilo do corte e do transporte e no dia 23 o acender de madeira, há sempre pontos na programação que são diferenciadores de ano para ano. Muito obrigada. Obrigado.